Por que tantas pessoas deixam de celebrar os aniversários quando ficam adultas? Será que perderam a vontade de celebrar ou tem algo a mais? Oi, eu sou a Nayara e hoje o papo é aqui na minha cozinha. E eu quero falar um pouco sobre ser adulta e as celebrações, quem prepara a comida, essa fase de organização das festas e de como que toda a socialização, toda a comemoração, tudo gira em torno da comida. E quem é que faz essa comida? Quando não é a gente, quem é que faz essa comida se não a gente? Quem faz a comida das celebrações acontecer? Quem pensa no cardápio, quem faz a lista de compras, quem vai ao supermercado, à feira, quem procura o abacaxi, pérola, no ponto certo para poder assar, poder fazer o suco. E mais, durante esse processo de escolhas, que geralmente são mulheres quem fazem, e geralmente esse processo de organização, ele é uma única pessoa fazendo, normalmente a mulher da casa, a mulher responsável pelos cuidados da casa. Quando somos criança, a festa acontece. A gente acorda no dia do nosso aniversário e tem presente, recebe abraço, recebe carinho e em determinada hora a gente simplesmente se arruma e vai para a festa. Mas quando a gente é adulta, normalmente é a gente que precisa organizar a própria festa. Muitas vezes até fazer o próprio bolo. Então, muito do que se perde quando a gente fica adulta, da falta de comemoração, da falta de celebração dessas datas especiais, ficam por conta da rotina, do cansaço, da sobrecarga de ter que fazer sozinhas. Muitas vezes, entre ter que escolher fazer a festa sozinha ou a maioria dela e não ter festa, não ter este momento especial, a gente acaba escolhendo não fazer nada. E por isso eu pergunto, quem está trabalhando para que as comidas das celebrações aconteçam, para que as celebrações aconteçam? Porque socializar, celebrar, festejar, tudo envolve comida. Nós nos encontramos em torno da comida. Então a comida é um passo muito importante, que a gente faça grupos, esteja em grupos. E quem é que está pensando nisso? Quem é que está fazendo? A sala está cheia e quem é que está na cozinha? Tem alguém na cozinha, tem alguém pensando, servindo, trabalhando, cuidando por trás de todo esse ritual. E muitas vezes a gente esquece, né? Normalmente a gente lembra quando é Natal, que já são preparações mais pesadas, que demoram mais tempo, um cardápio mais longo. Mas durante todo o ano, quem é que está na cozinha? Servindo o almoço do dia a dia comum, servindo a janta, para além das festas, para além das celebrações. Quero pensar um pouco nesse tema de forma mais aberta, né? Se não tivesse ninguém na cozinha, a gente ia comer o quê? Como que a gente ia trabalhar? Como a gente ia estudar? Olhando fora, eu percebo que muita gente come na rua e gostaria de levar marmita, mas não tem um tempo de levar marmita, não tem ninguém preparando a marmita em casa. Mas fora, também tem alguém, ela paga para alguém fazer para ela, né? Então, sempre tem alguém fazendo a comida. E a gente precisa da comida. A comida, ela é necessária. Existe uma coisa por trás de tudo isso, que é porque esse trabalho parece tão natural quando ele é feito por mulheres, né? A gente já sabe que elas vão cuidar de tudo. E, afinal, cozinhar é trabalho ou é cuidado? Eu acho que é os dois. E esse trabalho invisível, que eu tô puxando aqui no contexto das celebrações, dos aniversários, puxando um pouco do assunto da semana passada também, me fez pensar bastante em como que a gente precisa aceitar essa carga se quiser ter um momento de celebração, fazer a comida, estar na cozinha. Mas nunca parece como trabalho. É uma situação que geralmente na cozinha a gente está escondido, ninguém tá vendo a gente fazer, ninguém viu a gente preparar, ninguém viu a gente organizar, ninguém vai ver a gente limpar. A cozinha, ela é solitária, por isso ela é invisível, ela esconde todo esse trabalho que ela acumula, que ela muitas vezes sobrecarrega. E até por isso, esse é um dos motivos que os ultraprocessados conseguiram
fazer tanta evolução na alimentação. Porque quem comprou a ideia de praticidade, a ideia de menos tempo na cozinha e mais tempo para si e para os seus outros afazeres sobrecarregados, acumulados, foram as mulheres. Nessa falsa ideia de que comprar pronto é mais fácil, a gente entra em uma outra questão, que é, as cozinhas estão ficando vazias. Ninguém mais quer perder tempo cozinhando, se pode comprar pronto. Só que esse comprar pronto, muitas vezes ele não é saudável. Muitas vezes ele está cheio de ingredientes que a gente nem sabe o nome e que está com aquele sabor igual, padronizado, aquela monotonia alimentar, a mesma coisa em todo lugar. E a gente vai perdendo a diversidade alimentar, a gente vai perdendo a nossa cultura alimentar. As próprias festas, as próprias celebrações, os próprios aniversários foram perdendo seus alimentos tradicionais, enraizados, né, que já eram da nossa cultura, para alimentos mais práticos. E muitas vezes, mesmo tendo a água saborizada, as pessoas não vão experimentar, porque o padrão que elas já estão acostumadas é o refrigerante. Todo o contexto de uma celebração, todo o contexto de uma rotina, todo o contexto da alimentação vai sendo reduzida à praticidade. Em família, todos cozinhando junto, a divisão de tarefas, experimentar novos sabores, buscar alimentos regionais. Tudo isso que traz diversidade no prato, que traz saúde e bem-estar a longo prazo, que incita a criatividade, né? O prazer em alimentar, o prazer em descobrir novos alimentos, em testar. Tudo isso vai se perdendo, porque o tempo da cozinha ele é invisível. Porque a cozinha, quando ela deixa de ser um ambiente de todos da casa, um ambiente de todos da festa, um ambiente de todos que estão se reunindo juntos em torno dela para ser um ambiente solitário de uma única pessoa, ele se torna desmotivador. Essa sobrecarga, ela adoece e afasta as pessoas da cozinha, as pessoas das celebrações, as pessoas da rotina, do cotidiano, do dia a dia comum. A cozinha vai perdendo a funcionalidade do dia a dia e também nas celebrações. Quem faz a comida acontecer todos os dias? Quem está por trás de todo esse arranjo que é essencial para a nossa sociedade? Quem é que cuida das famílias? Quem é que alimenta os profissionais, os estudantes? Quem é que nutre toda uma sociedade enquanto ela acontece, voltada para a produtividade? Quem é que está por trás disso? Então, quem alimenta toda uma sociedade normalmente são as mulheres. No dia a dia, nas celebrações, para fora, em casa, as cozinheiras que estão no trabalho diário e árduo de repetição, de oferecer refeições. E isso é um trabalho. Quando ele é feito doméstico, dentro de casa, para a própria família, muitas vezes ele não é valorizado, muitas vezes ele não é visto como trabalho. É o mesmo trabalho da cozinheira do restaurante que a gente come no dia a dia. A gente sai do serviço, a hora do almoço, vai lá e come. São mulheres trabalhando. Por que aquela mulher lá, ela é remunerada e a mulher de casa não é nem vista, não é nem agradecida? Então, existe um trabalho. Alimentar é um trabalho e dá trabalho. Não só nas celebrações, não só nas festas, mas também no dia a dia. Então esse assunto conecta muito com o livro da Bela Gil, Quem Vai Cozinhar Essa Comida? É um livro que ele é fundamental para a gente entender como que o trabalho de cuidado feito nos lares, ele é fundamental para manter a sociedade nutrida, produtiva e cuidada. Então o que muda quando o trabalho de cozinhar, de alimentar, passa a ser entendido como um trabalho social? O que muda para essas mulheres que estão organizando, estão alimentando, estão nutrindo suas famílias? Começam a ser reconhecidas, começam a ser valoradas
deixam de ser invisíveis e tomam sua posição na sociedade. Existem pesquisas que dizem que esse cuidado, esse trabalho de cuidado é responsável por milhões no mercado. Se fosse monetizado, se fosse pago, né? Se a sua mãe, a sua filha cozinha em casa recebesse por isso, é a parte de uma economia que a gente não vê. Se fosse valorado, tivesse um preço, seria bastante representativo. Voltando um pouco sobre a mudança do hábito de cozinhar, a explicação disso tudo é, em boa parte, a sobrecarga. É a urgência de dar conta de todas as atividades do dia e ainda ter que ser responsável pela alimentação familiar. Então, quando o trabalho na cozinha não é redistribuído, ele acaba sobrecarregando e fica muito mais fácil atalhar com outras alternativas, né? E essas alternativas nem sempre são as melhores, porque se o tempo na cozinha diminui, o que é que entra no lugar? É a comida pronta, é o delivery, são os ultraprocessados. Tudo isso ocupa o espaço da cozinha. A cozinha deixa de ser usada como um ambiente familiar, um ambiente de todos da casa, para ser usado por ninguém. Porque quando uma só é a responsável, fica puxado, fica pesado. E aí ela vai buscar alternativas. Isso é tudo que a indústria quer. É aí que ela entra. Essa é a lacuna de mercado para ela. É vender essa praticidade, é vender esse tempo. Ela tá te vendendo vida. Não importa se ela tá te vendendo açúcar, se ela tá te vendendo gordura, se ela tá te vendendo alimentos que você não sabe nem o nome, nem se são comíveis, a maioria das vezes petróleo, mas isso tá te poupando um tempo que pode sair mais caro depois. E a má alimentação está correlacionada ao hábito de não cozinhar, a falta de tempo na cozinha, de intimidade com a cozinha. Nada de bom para as famílias, nada de bom para a sociedade. É um custo muito grande intervir nisso depois. É um custo para o serviço público, o SUS, é um custo das famílias com medicação, e tratamento. É um custo geral, é um custo coletivo. Essa diminuição do tempo nas cozinhas, nos preparos, nas alimentações mais caseiras, elas têm reflexo a longo prazo e a gente precisa debater isso, precisa refletir um pouco. O que antes era um espaço de diversidade culinária acaba virando essa monotonia, essa repetição alimentar. E a gente vai se acostumando ao padrão. Quando vê algo diferente, a gente já não quer experimentar. O que não veio da prateleira começa a se tornar estranho para o nosso paladar. A praticidade resolve as festas, as celebrações, ela resolve o nosso dia a dia, mas a gente perde muito o que poderia explorar dos alimentos, explorar da comida. A gente empobrece o nosso prato. Abrindo um pouco mais a lente, tudo isso conversa com o que a Bela Gil expõe no livro dela, que é essa alimentação como uma função, né? Tem uma função social. Quem é que sustenta a sociedade? Quem é que sustenta a produtividade, os trabalhadores, os estudantes? Então, a comida, ela tem um valor e um contexto social que ele não é visto como trabalho, mas deveria, porque a comida só existe se alguém preparar, se alguém servir, se alguém ofertar, que tem alguém por trás fazendo e que não está sendo reconhecido. E quando a gente valora não só as cozinheiras dos restaurantes, mas também as cozinheiras de dentro de casa, as cozinheiras das celebrações, né? A gente, dos natais, dos Dia das Mães, dos aniversários, a gente passa a olhar não só como um ato de amor, não é apenas um ato doméstico, mas é uma infraestrutura invisível da vida social. Quem cozinha em casa, quem cozinha só para a família, quem cozinha só nas festas de casa, sociais, só para os familiares, só para os parentes, essas pessoas também fazem parte do sistema alimentar. Elas precisam ser vistas e hoje elas são ocultas. E trazendo para a realidade de quem estuda, né? Quem é que sustenta enquanto aprendemos? Quem é que sustenta os estudantes? O que nos sustenta enquanto aprendemos, né? Quem é que está por trás disso? Por que não é considerado, enquanto se aprende, essa parte do sustento, esse ser alimentado? Porque o sustento cotidiano quase nunca aparece quando a gente fala de aprender, de estudar, conhecimento e aprendizado. Quem é que está alimentando essa máquina? O que mudaria se cozinhar fosse reconhecido como trabalho, fosse reconhecido
Não só quando se trabalha fora de casa, mas também quando se trabalha dentro de casa. Será que mudaria a forma como a gente lida com a alimentação? Será que a gente iria valorizar mais se fosse algo pago, tivesse um valor ali agregado ao final do serviço? Talvez a pergunta não seja só o que vamos comer, mas quem vai cozinhar essa comida? Sobre cozinhar é mais que cozinhar por amor, que eu falei essa semana. Porque ser adulta, às vezes, é perceber que no seu próprio aniversário, quem tem que fazer o bolo é você. Obrigada por assistir até aqui e até semana que vem.